A soja é atualmente um dos destaques nas relações comerciais bilaterais entre China e o Brasil. Em 2019, a China foi o maior comprador da soja brasileira, segundo os dados do Ministério da Economia do Brasil. Em tempos de crise provocada pelo Covid-19, o Brasil espera manter o rumo das exportações para a China. A exportação da soja foi introduzida comercialmente no país na década de 1960, no Rio Grande do Sul, e nos últimos 50 anos expandiu-se para todas as regiões do país. A pesquisa teve papel fundamental no desenvolvimento da cultura da soja no Brasil. Diversos programas de melhoramento genético foram realizados no início da década de 70 pela Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nos anos 70, o Brasil não era considerado uma potência, né, produtora de alimentos, não tinha o papel que ele tem hoje na questão da segurança alimentar e na exportação de commodities. Por quê? Nós somos um país que estamos num cinturão tropical, onde os solos eram muito ácidos e a fertilidade baixa. Então, a partir dos anos 70, houve um esforço muito grande no desenvolvimento de tecnologias, de estudos, de pesquisa, sobretudo na questão agropecuária. Necessidade e consequência. O aumento significativo, principalmente da demanda chinesa, impulsionou o desenvolvimento da cultura de soja no país. A pesquisa científica em laboratórios, aplicada no campo, desenvolveu de forma definitiva a produção nacional e levou o Brasil a se tornar um dos maiores produtores mundiais. Foi através de um intenso trabalho em termos de geração de conhecimento e geração de tecnologia que nós hoje podemos dizer que o Brasil é um país que tem segurança na produção de alimentos e não apenas para atender a demanda interna, mas inclusive para abastecer o mercado externo. A produção brasileira de soja deverá totalizar 120.329.000 toneladas na temporada 2019-2020, com aumento de 4,6% em comparação com a temporada anterior, quando foram colhidas 115.003 milhões de toneladas. A projeção faz parte do 8º levantamento de acompanhamento da safra brasileira de grãos, divulgado recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento. Entre os grandes produtores concorrentes, Estados Unidos e Argentina, o Brasil é o que possui o maior potencial de expansão em área cultivada, com possibilidade de duplicar a sua produção. É o caso do Grupo Bom Futuro, o maior produtor de soja do mundo, com 500 mil hectares espalhados em 21 cidades, mais de 100 fazendas e cerca de 6 mil funcionários que têm essa possibilidade. Nós não temos dificuldade nenhuma em aumentar a nossa produção. Nós temos muita dificuldade em escoar essa produção, né? Fazer essa soja sair do meio do Brasil até o porto. E do porto ele vai para os outros países. Então eu acredito que o governo federal tem feito também bastante projetos de infraestrutura, tem investido bastante, tanto o estadual quanto o governo federal tem investido bastante nisso e assinando até convênios com outros países, com obras de infraestrutura, que é algo realmente necessário para o desenvolvimento do nosso país. Na lista do governo deste ano estão previstos 7 leilões para manutenção e construção de estradas e também outros projetos para renovação e construção de rodovias e ferrovias que podem ajudar nesse escoamento e, por consequência, ocasionar um aumento de produção. Os principais estados brasileiros produtores são, respectivamente, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. No quesito qualidade, fator tão decisivo quanto o preço, a soja é valorizada quanto mais alto for o teor de proteína. Na safra 2016-17, o teor médio de proteína nos grãos de soja variou de 32,03% a 41,35% nas 903 amostras analisadas pela Embrapa.
O teor médio de proteína da soja brasileira entre as safras de 2014 e 2015 a 2016 e 2017 foi aproximadamente 2% superior à dos grãos produzidos nos Estados Unidos. A qualidade é um aspecto favorável tanto para a indústria brasileira consumidora de soja quanto para países que importam o grão em larga escala, como é o caso da China. Mais de 50% da soja brasileira é exportada e dessa exportação, 90% é para a China, para atender a demanda chinesa para a alimentação de suínos e frangos para a produção de proteína animal. E essa relação Brasil e China é uma relação muito positiva, muito produtiva e é uma relação muito importante para o futuro. O Brasil vai continuar buscando aumentar a produção de soja porque a demanda vai continuar a crescer na China por soja e por proteína animal. Um dos subprodutos mais importantes, resultante do esmagamento de grãos para a produção de óleo, é o farelo proteico. O farelo originado desse esmagamento, ele acaba servindo de nutrição para animais, bovinos, suínos, aves. Então, o farelo que nós originamos aqui na empresa, a partir de uma soja que já é naturalmente produzida no campo, vai permitir que o mercado tenha mais proteína vegetal que pode ser transformada em proteína animal. Isso nos dá a tranquilidade de dizermos que a gente contribui, na verdade, com a produção de alimento e que nós não competimos com o mercado. O biodiesel também abre novos caminhos para a soja no Brasil. Foi outro recorde de produção no país, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A indústria nacional de biodiesel fechou o ano de 2019 com praticamente 5,9 bilhões de litros fabricados. Este montante está cerca de 10% acima do volume que foi produzido pelas usinas brasileiras no ano anterior. O consumo de óleo tem mercado garantido na produção de biodiesel, que deverá atingir 6,8 bilhões em 2020. Pelo menos 77% da produção de combustível tem como matéria-prima o óleo de soja. O Brasil está caminhando para se tornar o maior produtor de biodiesel do mundo, à frente dos Estados Unidos, motivado pelo Conselho Nacional de Política Energética, que deu o sinal verde para o aumento da mistura do biodiesel ao diesel de petróleo. Isso foi possível graças a um novo mercado que foi criado a partir de um programa estabelecido pelo governo federal lá no ano de 2004. Um programa que dava garantias de comercialização, que dava incentivos fiscais no que diz respeito a estimular o empreendedor a investir e também garantia linhas de crédito para que as indústrias fossem construídas. Conforme previsões de preços médios para 2020, a soja em grão renderá 27 bilhões de dólares, o farelo 5,35 bilhões de dólares e o óleo 210 milhões de dólares, com participação decisiva no PIB nacional, segundo estimativas da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. No acumulado dos 4 primeiros meses deste ano, a balança comercial brasileira registrou superávit de 12,264 bilhões de dólares. A previsão da área econômica é de que será registrado um superávit de 46,6 bilhões de dólares neste ano. De acordo com a edição de abril do Boletim Estimativa de Safra da AproSoja Brasil, a China será destino de 85% das exportações brasileiras de soja in natura. Dos 120 milhões de toneladas de soja que o Brasil deve produzir na safra 2019-2020. Desse montante, 77 milhões de toneladas serão voltadas para a exportação, dos quais 66 milhões de toneladas serão destinadas para a China.